Saudações memiárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Este aqui é o canal Memiarquia e o nosso tema de hoje é Doenças têm História. Bem, esse tema ele é bem contextualizado na situação que nós estamos vivendo e eu gostaria de começar trazendo à memória uma frase dita pelo então ministro da Saúde, depois dele já veio outro, mas quem era ministro naquela ocasião era o Mandetta. Então, em uma daquelas falas do Mandetta para a imprensa, aqueles boletins diários, aquelas falas diárias que o Mandetta ele trazia relatando a situação da pandemia, né, da Covid-19, das ações que o governo federal àquela altura fazia em relação à doença, ele trouxe a seguinte frase, abre aspas, a história dessa doença está sendo escrita, né? A história dessa doença, ou seja, da Covid-19, está sendo escrita. E esse é o nosso ponto de partida para a nossa reflexão. E o que o Mandetta ele quis dizer com essa frase? A história dessa doença está sendo escrita se referindo à Covid-19, né? Provavelmente, Mandetta usa o sentido de história naquele momento como narrativa. Aí eu convido você que busque aqui no nosso canal o vídeo Que História é essa? Que eu distingo os diferentes sentidos que são dados para o termo história, para o significado de história. Então, naquele momento, o Mandetta estava se referindo à história enquanto narrativa, enquanto a trajetória daquela doença ou dessa doença que nós estamos atravessando. E a partir dessa reflexão, o que é possível pensar das relações entre epidemias ou pandemias ou doenças com a história, né, com a história humana ou com a dimensão histórica da humanidade, entendendo que a história ela se refere às trajetórias de homens e mulheres ao longo do tempo, das sociedades humanas ao longo do tempo, como que as doenças elas se relacionam com essas sociedades humanas. Bem, é preciso refletir, até a partir da fase do então ministro da Saúde, que o comportamento social, o comportamento dos membros de uma comunidade em relação a uma doença interferem no desenvolver dessa doença, tanto ou até no início dessa doença, no desenrolar dessa doença e também na finalização dessa doença. Então, as interações ou as reações que a sociedade tem em relação às doenças influenciam o caminhar, a trajetória, a expansão ou a retração dessas epidemias ou dessas doenças. Então, provavelmente o Mandetta, quando disse essa frase, a história dessa doença está sendo escrita, é de que, dependendo a forma como a Covid-19 se desenvolveria no Brasil, crescendo ou reduzindo, dependia e depende da forma como os brasileiros e brasileiros reagiriam ou reagirão em relação a essa doença, em relação a essa enfermidade. Isso não é uma novidade, isso não é uma exclusividade da Covid-19. Se nós olharmos para a história humana, em outros momentos também é possível perceber como que a dimensão humana, que é social, que ela interfere em algo que é biológico, natural, como as doenças, como as epidemias. Aí já é uma farta bibliografia, vocês podem perguntar aqui nos comentários que eu posso indicar, e eu posso indicar, que trata da chamada história das doenças, ou seja, como que as sociedades humanas elas reagiram e reagem ao longo do tempo às doenças, às epidemias pelas quais elas atravessam. Então, em relação a um exemplo que nós podemos apresentar de como que as sociedades humanas elas reagem em relação às doenças, nós podemos citar um caso bem emblemático, que é da varíola na América. Nós sabemos que a conquista da América pelos europeus ela se deu no contexto das grandes navegações. Né? Ela estava naquela disputa entre as potências mercantis europeias pelos mercados das Índias, fornecedor das famosas especiarias, e nesse contexto em que os europeus buscavam caminhos para encontrar as Índias por conta de uma série de entraves que os árabes tinham feito, eles começam tanto a navegar costeando o litoral africano, convido você a ver também a ver esse vídeo, Que História é essa, em que eu abordo um pouco essa parte,
e também navegando em sentido oriental, alcançar as Índias, onde hoje é a Índia, a China, aquela região asiática. Então, nesse contexto das grandes navegações, o continente americano ele foi encontrado pelos europeus. Eu não vou entrar aqui na discussão se a descoberta da América pelos europeus foi realmente no final do século XVI, no século XV, eu não vou entrar nisso, mas o fato é que oficialmente 1492, os espanhóis eles chegam ou oficializam, vamos usar esse termo, a conquista da América, ou a posse da América pelo Reino da Espanha. A América é incorporada ao Império Espanhol. Nessa incorporação, a Espanha começa a enviar os reis espanhóis, começam a enviar conquistadores, né? Cortés, Pizarro, e esses conquistadores vêm para o continente americano para fincar a bandeira do domínio espanhol, conquistar, derrotar as civilizações que aqui estavam, com incas, astecas, os maias, subjugar povos que eram organizados num sistema não em cidades, como os grupos que havia aqui na região onde se tornaria o Brasil, mas no caso espanhol que nós estamos aqui nos dedicando, na conquista dos grandes impérios como astecas e incas, os espanhóis eles desembarcam aqui para essa conquista. E quando os espanhóis desembarcam no continente americano, eles trazem em seus corpos uma série de micro-organismos que não eram conhecidos no continente americano, ou no continente que se tornaria América. Ou seja, os grupos que aqui estavam não tinham contato com uma série de micro-organismos causadores de doenças, por exemplo, o micro-organismo causador da varíola. Então, uma vez que os grupos aqui, não sou infectologista, então é uma fala bem simples, os grupos que aqui estavam antes da chegada do europeu não tinham anticorpos em relação a essas doenças, porque eles nunca tinham tido contato com essas enfermidades, com esses micro-organismos causadores de certas doenças. Por exemplo, a varíola. Então, no caso do Império Azteca, por exemplo, ou da sua capital, Tenochtitlan, os indígenas foram dizimados, foram exterminados pelo contato com a varíola. Os espanhóis já tinham anticorpos em relação a essa doença, mas os indígenas não. Então há um extermínio não só dos indígenas do Império Azteca, mas de outras regiões do continente americano, por conta desse contato com os espanhóis que possuíam esses micro-organismos. Então, a conquista da América, ou seja, um evento eminentemente político, uma conquista imperial, econômico, o interesse dos espanhóis está inserido no contexto das grandes navegações, da busca de especialistas. E os espanhóis chegando aqui, o que eles percebem? Logo eles encontram uma quantidade enorme de ouro, de prata, então começa o extrativismo ou a extração desses minerais, uma atividade econômica. E também os espanhóis começam aqui várias iniciativas de produção agrária para exportação e também para abastecimento da colônia. E na instalação de todas essas estruturas econômicas de mineração agrárias, os espanhóis estão em contato com os indígenas, estão deslocando os indígenas de suas terras e fazendo com que esses indígenas tenham contatos com esses micro-organismos desconhecidos aqui na América. Então, pelo fato dos indígenas não terem anticorpos, eles são exterminados, são dizimados pelo contato com essas doenças. Então percebam que um processo social, econômico, político, que foi a conquista da América, interferiu na saúde desses povos que aqui estavam, no caso da disseminação das doenças. Então é um exemplo de como que fatores eminentemente sociais, políticos, econômicos, eles podem interferir no início, no desenvolvimento e podemos acrescentar no término de uma doença, de uma epidemia, no caso da varíola. E no caso da Covid-19, tratando especificamente do Brasil, como é que o contexto social interfere no desenvolvimento, no desenrolar da Covid-19? Bem, nós podemos aí citar fatores políticos, econômicos e sociais para isso. Politicamente, se nós temos um governo negacionista em relação à Covid-19, que não percebe o perigo, o grau de periculosidade que essa doença traz para as suas populações, nós temos um desenrolar diferente. Nós temos um governo, uma gestão que não propõe o isolamento, que é colocado no mundo todo pelas autoridades médicas como a grande solução contra a Covid-19, essa doença
provavelmente ela vai crescer em número de casos. Não é à toa que nós estamos beirando a se tornar o epicentro da doença. Então, olha como a política interfere na dimensão da doença, ou dessa epidemia. Se nós pegarmos a economia, já saíram várias matérias que dizem que o empresariado brasileiro, pelo menos o grande empresariado brasileiro, parte dele, não todos, né? Não todo, também não vê a necessidade ou importância do isolamento social. Então, sem isolamento social, repito, essa doença também se expandirá mais. Então, a dimensão econômica nisso. E se pegarmos a população em geral, é uma população que boa parte dela não tem acesso à educação escolar, boa parte dela não tem uma leitura, não tem acesso a uma leitura mais aprofundada, né, que não tem acesso a meios de comunicação, a meios de informação mais aprofundados, mais densos. Boa parte dessa população que vê um governo e vê empresários que às vezes alimentam grupos de WhatsApp, minimizando os efeitos graves da doença, essa população também não se entrega à principal ação contra a Covid-19, que é o isolamento. Então, olha como é que a dimensão cultural, social, ela interfere na maneira como essa doença ela está se desenvolvendo no Brasil. Então, o caso brasileiro desse momento da Covid-19 mostra como que o comportamento social interfere numa dimensão que a princípio é biológica, é natural, que é a disseminação de micro-organismos. Então, é um exemplo de como que essas doenças, no caso a Covid-19, ela tem história. Então, a história da varíola, no caso americano, no início do século XVI, foi do contato de uma população que não tinha, nunca tinha entrado em contato com esse micro-organismo. Então, para o momento político, econômico, de conquista da América, compulsoriamente esses grupos americanos contactaram os micro-organismos e, sem ter defesas naturais, foram exterminados. E aqui no caso brasileiro, da Covid-19, uma situação em que há um negacionismo por parte principalmente do governo federal em relação à doença, leva a que ela se dissemine, porque não propõe medidas concretas de isolamento social, que é a principal solução no momento em relação à Covid-19. Então, a história da Covid-19, como disse o Mandetta, então ministro da Saúde, ela está sendo escrita. Espero que nessa escrita haja aí uma percepção da seriedade, da gravidade e que brasileiros e brasileiras parem de morrer nesse processo. Então, essa é a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Discordâncias, dúvidas, vocês podem escrever nos comentários. Lembrando que esse canal aqui, digamos que é o lado sério da Memearquia, mas também temos Memearquia no Instagram e no YouTube, com memes sendo produzidos diariamente. Então, lá no Facebook, você vá naquele item, lá no Facebook, você acione aquele link, que é o Ver Primeiro, para que você não perca nenhuma publicação do Memearquia no Facebook. Siga no Instagram e aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Toda semana eu tenho um vídeo novo sendo publicado e também curta os nossos vídeos. Grande abraço e fique bem.